Graças e paz a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você vai ouvir essa mensagem, mas já quero desejar desde já bom dia, boa tarde, boa noite para você. Eu sou o pastor Mário Santos e quero nessa oportunidade trazer mais uma reflexão para a tua vida, para o teu coração. O livro de 1 Crônicas vai narrar a história de Davi, que tinha por inimigos os filisteus. Certa vez os filisteus se armaram para poder guerrear contra Davi. E Davi, então, ele vai consultar o Senhor para saber se ele poderia é, ir para aquela guerra, né, combater os filisteus. E Deus deu uma ordem a Davi que ele poderia ir, que Deus seria com ele. E Davi vai naquela guerra. E Davi voltou para lá da guerra vitorioso. Só que o tempo passou e os filisteus se prepararam e voltaram para guerrear contra Davi novamente, porque o inimigo é assim, não desiste de nós nunca. Ele está sempre criando uma forma para poder nos afrontar, para poder nos destruir. E Davi vai novamente consultar o Senhor. Davi poderia ter simplesmente ter saído para a guerra, para a peleja, porque na primeiro investido do inimigo, Deus já havia falado para Davi que era com ele que ele poderia sair. Só que era uma outra guerra, um outro ataque. A gente pode aprender muita coisa com isso. Cada guerra, cada ataque, Deus nos dá estratégias diferentes. E dessa vez Deus dá uma estratégia diferente a Davi, assim como dá para mim e para você. Às vezes nós não saímos das lutas, dos ataques vitoriosos, porque não consultamos a Deus e não pedimos a Ele uma direção, uma estratégia de como guerrear aquela luta. E dessa vez Deus falou para Davi assim: olha, dessa vez você não vai guerrear, você vai subir e vai aguardar os filisteus por detrás das amoreiras e vai ficar lá aguardando um sinal meu. Quando você ouvir o sinal da copa da marcha lá, e você sai ao ataque e que eu vou te entregar os filisteus nas tuas mãos. E Davi então ele sobe e fica escondido atrás da copa das amoreiras esperando o sinal de Deus para ele sair para a peleja. E aqui eu fico tentando imaginar o que passou na mente de Davi durante aquele período que ele está lá aguardando em silêncio um sinal de Deus. Deve ter passado mil coisas na cabeça de Davi, imagino eu. Medo, ansiedade, mas Davi ele conseguiu controlar tudo isso e esperar e aguardar o sinal de Deus. Trazendo isso para a nossa vida. Às vezes, as lutas e os ataques que vêm sobre nós não conseguimos sair deles vencedores, porque muitas vezes nós queremos gritar, queremos falar. Enquanto nós gritamos, falamos, esperneamos, o inimigo está ouvindo a nossa blasfêmia, está ouvindo o nosso grito, está ouvindo o nosso desespero, está vendo o desespero no nosso coração, e assim ele consegue tratar estratégias para poder vir contra nós. Tem lutas que é necessário ficar em silêncio. No silêncio, Deus trabalha. Quando você aguarda no silêncio, o inimigo não tem como saber o que você está pensando, o que você está planejando. É você e Deus. O inimigo não tem que saber o que você está pensando em fazer. Assim como Davi deve ter ficado muito ansioso, com medo, é necessário também que nós ficamos em silêncio. Tenho certeza que assim como Davi tem luta e ataque que gera ansiedade, medo no nosso coração, mas o nosso desafio é permanecer quietos, calados, esperando em Deus, um sinal de Deus para poder agir e fazer algo, né? Para poder sair como vencedor. Davi conseguiu esperar e vencer tudo isso. Você também vai vencer. Tem hora que pode ficar quieto, em silêncio, e aguardar Deus dar um sinal para gente. Como Davi conseguiu esperar e aguardar o sinal de Deus, o texto vai dizer para nós, 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 15. O texto vai dizer para nós que quando Davi ouviu o barulho da marcha, ele saiu para o ataque. Ele entendeu que era o sinal de Deus, ele saiu para o ataque. E quando ele chegou lá, os inimigos já estavam todos destruídos. Davi apenas pegou o despojo, né, do inimigo, porque Deus já tinha guerreado aquela peleja para Davi. Tem guerra que não é minha, tem luta que não é minha, não é sua, mas às vezes nós queremos guerrear, nós queremos para a luta, queremos para a batalha, enquanto Deus está dizendo para nós: olha, guarde, fique em silêncio, não faça nada,
não se mova, deixa que eu vou fazer, eu estou trabalhando, eu estou cuidando, mas às vezes o nosso coração, que é muito ansioso, a gente quer sair logo pro ataque, a gente quer lutar, a gente quer guerrear, a gente quer tomar atitude, a gente quer falar aquilo que não deve, e Deus continua dizendo para nós, ó, silêncio, vença a sua luta no silêncio. Tem luta que você vai vencer no silêncio. Não é gritando, não é falando, não é falando que você vai vencer isso não, no silêncio. Enquanto você fala, o inimigo te ouve e vai trabalhar para poder te destruir. Aquilo que você fala vai usar o inimigo vai usar como ferramenta para poder te atacar e para poder te destruir. É no silêncio que Deus trabalha, ok? No silêncio, aguarde um sinal de Deus e Deus vai falar contigo. Esse foi o nosso momento com Deus. Deus te abençoe. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Eu sou o pastor Mário Santos e esse foi o nosso momento com Deus. Deus te abençoe. Fique na paz.